Vamos à cidade de Campinas, São Paulo, para falarmos com o economista Otílio Rodrigues. Cuba está devendo em torno de 538 milhões de dólares ao Brasil. Isso. Parcelas atrasadas, 520 milhões. O que levou um país, como é o caso do Brasil, a emprestar dinheiro para Cuba e também para outros países? Sinceramente, não dá para compreender. Não tem justificativa lógica, racional para esse tipo de comportamento. É inexplicável e somente muita hipocrisia, muita falsidade, muito simulacro, muita farsa para iludir os ingênuos e os bobos, né? E só uma crença ideológica muito rígida que explica esse tipo de situação. Nós temos inúmeros problemas internos, falta de infraestrutura, desigualdade de renda, pobreza, miséria, falta de recursos à educação, projetos públicos parados por falta de verba. O cidadão brasileiro conhece, convive diariamente com todos esses problemas. Como é que você explica que uma nação que tem sérias restrições orçamentárias, problemas graves de infraestrutura, de educação, de saúde, e esse país simplesmente pega o pouco dinheiro, ilimitado dinheiro que tem e empresta para um país que contumazmente é reconhecido por não pagar os compromissos. Cuba já diversas vezes ele é inadimplente. Tem, por exemplo, uma instituição chamada Clube de Paris, que é uma organização criada com o objetivo de intermediar esses processos de negociação entre as dívidas dos países e outras coisas, e por várias vezes tem um mecanismo chamado haircut, que é uma redução nas dívidas dos países mais pobres, né? E já foi concedido esse recurso algumas vezes a Cuba, e mesmo assim eles sistematicamente têm deixado de pagar. Não tem uma explicação racional. O que explica isso realmente é só um viés ideológico, uma crença numa ideologia que aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Isso começou lá no primeiro governo Lula, se estendeu no governo Dilma, foram diversos projetos internacionais de financiamento do BNDES para as exportações, não só em Cuba, mas também para a Venezuela e também em países africanos. Uma outra questão para a gente pensar: o discurso é uma coisa e a prática é outra, porque o discurso dos socialistas, né? Cuba é o único país das Américas que declaradamente tem um regime socialista que já demonstrou ser insustentável do ponto de vista do mundo atual, com o desmoronamento. Cuba só conseguiu resistir durante muito tempo porque era praticamente financiado pela antiga União Soviética, né? Que comprava os produtos cubanos e praticamente dava subsídios. E esse regime socialista demonstrou insustentável. O regime teve que se abrir e hoje já existem alguns empreendimentos capitalistas na ilha. O nível de pobreza, de miséria do povo, de limitações materiais. Os organismos internacionais que têm algumas estatísticas confiáveis demonstram o fracasso absoluto desse tipo de regime, que só se mantém pela força, pelo poder de fogo das armas, e manipula, não tem liberdade, a imprensa não é livre, os cidadãos não são livres, não existe liberdade, tudo é manipulado pelo Estado. Mais de 86% da população do emprego está vinculado a empresas estatais, ao emprego público, e onde faltam bens de primeira necessidade. Não dá para admitir e apoiar. Fidel Castro ficou 49 anos no poder, não tem transição, alternância de poder, é uma ditadura. E aí o nosso país agora apoiando esse tipo de regime, esse tipo de ditadura. No discurso, o socialismo é belo, maravilhoso, fantástico, né? Ninguém é contra, mas na realidade prática é isso que a gente vê, é isso que você observa. O fato real é que não é só aqui no Brasil, em qualquer país do mundo, tem os que se alinham com o totalitarismo, com o comunismo ou o socialismo. Para mim, comunismo e socialismo terminam dando nas mesmas coisas.
Mas o fato real é que nós tínhamos 23 ministérios, agora são 38, para inchar a máquina, para dar emprego. Existem algumas diferenças. Por exemplo, o atual presidente, que eu costumo dizer que é ele quem fala, que sente orgulho de ser comunista. Não é a história de dizer que alguém falou, é ele que diz, tem orgulho de ser comunista. E vocês sabem quantas vezes nós fomos acusados? Vocês sabem quanta difamação e quantos ataques pejorativos se faz contra a esquerda na América do Sul? Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista, mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende, isso nos orgulha, muitas vezes. Bom, você percebe mais uma vez a falácia, o raciocínio torto, né? A manipulação. Como que você pode chamar um país de democrático? Qual é a definição de democracia para essa gente? Um país que durante 49 anos, uma única pessoa ditatorialmente dominou e administrou um país. Isso é um país democrático? Isso é um país democrático? Que democracia é essa onde as pessoas não têm liberdade de expressar a sua opinião, o seu ponto de vista? É tudo uma manipulação, um jogo de poder. O que nós temos que analisar com os dados disponíveis, com os recursos disponíveis. Esse governo está fazendo tudo o que poderia? Como que o cidadão comum pode avaliar, julgar, se posicionar a atividade e o desempenho de um determinado governo? Primeiro, justamente, eu acho que o critério máximo, na minha percepção, que a conjuntura muda a todo instante. Lula se notabilizou por falar asneiras, né, por falar bobagens, por a mais recente, e depois ele faz-se desentendido e as pessoas, a própria mídia brasileira, leva na esportiva, como a gente fala. Por exemplo, ele falou que se o Vladimir Putin, que é um sanguinário, ditador, assassino, bandido, mafioso, que está fazendo uma guerra desumana, oprimindo, usando o seu poder econômico, militar, contra um povo inferior que é a Ucrânia. E esse senhor, Luiz Inácio, vai lá numa entrevista coletiva à imprensa do mundo inteiro, quando ele estava há poucos dias numa visita à Índia, na reunião lá do G20, dizer que se o Putin viesse ao Brasil, ele liberaria e não prenderia. É de uma asneira sem tamanho. Primeiro, o Brasil é signatário do Tratado Internacional de Roma. E se o Brasil é signatário, e não depende da opinião do presidente, o Brasil é signatário e isso é uma cláusula que foi aprovada pelo Congresso Nacional. E ele demonstra ignorância e desconhecimento, onde ele mesmo no passado fez referência a recorrer a esse tratado internacional. Quer dizer, é de uma hipocrisia sem limite. Agora, a desumanidade, que raio de socialismo, que raio de democracia é essa? Que diante de uma guerra desumana, você pode imaginar o que não deve estar passando nesse momento, os ucranianos, né? Com sua vida destroçada, as famílias liquidadas, sem horizonte, sem perspectiva de vida. Que desumanidade, que crime! É um crime contra a humanidade e o Putin, se ele pôr os pés em algum país fora da União Soviética, que não seja algum dos aliados dele, ele é preso e vai ser julgado por crimes contra a humanidade. E aí esse sujeito, Luiz Inácio, vem defender uma pessoa dessa e depois teve que voltar atrás porque não depende do presidente. Erivan, é de uma hipocrisia inadmissível, inaceitável.